Nando Moura disse que tem uma denúncia muito grave pra fazer sobre Marcelo Brigadeiro. Vamos ver aqui sobre o que ela se trata. Eita. Provar para você como Marcelo Brigadeiro forja dados, falsifica números e distorce as informações para que ele possa vender o curso dele em cima do meu. Uma prática absolutamente canalha, É briga de além curso, de mano. ser mentirosa. E você vai ver isso hoje aqui. Super aqui, olha ali o tweet do Brigadeiro. Investidor, casca grossa, aí blá 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 blá, blá, vários bagulhos positivos. Curso do meu amigo. Ele chamou o curso do Nando de curso do meu amigo. Além disso, ele utiliza esses seus novos amiguinhos políticos que ganham comissão ao vender o curso dele para me difamar. Se você não assistiu o vídeo Me Pegaram, fraudei plano de saúde e sou bandido. Os caras estão me acusando agora de fraudar um plano de saúde. Eu mostro absolutamente tudo. Caralho. Relatório médico, exame médico, tudo, tudo, tudo. Os caras não têm coragem de mostrar um extrato bancário, uma nota fiscal das doações que fizeram para o Leve Poços. Eu já falei disso uma vez aqui no canal, só que, cara, é inacreditável o quanto que eles não explicam essa questão dessa campanha Leve Poços deles. Eles simplesmente arrecadaram dizendo que iam prestar contas, não prestaram e deixaram isso por isso mesmo. E é isso. Eles nunca responderam direito essa questão. Deles. E mesmo mostrando tudo, olha aqui o que o brigadeiro, o cara que dizia ser meu amigo, fala de mim. Pessoal, eu nunca fui investigado por fraude, tá? O cara é filho da própria esposa e ainda quer arrotar virtude? Meu Deus. Hipócrita. É, Marcelo Brigadeiro. Você é mesmo um pedaço de lixo sem nenhuma honra. Sem nenhuma honra, sem Nossa. nenhuma Mano, a palavra. amizade Vou deles falar olhando realmente pra câmera. acabou. Não acredite na política, não acredite em político. Sua vida não vai mudar através da política. Nenhum político vai bater na tua porta para melhorar a sua condição. Você trate de se desenvolver nas áreas que você puder. E hoje ele é candidato a governador, tá? Pelo menos dizem, né, que ele vai ser candidato a governador de Santa Catarina. Pra você ver como é que as coisas mudam, né? O que fez ele mudar de ideia tão rápido? Sei lá. Corra atrás, seja o melhor profissional, cuide do seu corpo, cuide O que você acha que fez o Marcelo Brigadeiro mudar de ideia tão rápido? Quero saber. da sua família, cuide da sua alma, da sua espiritualidade e foda-se a política. E quando eu disse que iria gravar esse vídeo aqui, o cara foi lá pro Twitter dizendo: não, 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 é brincadeirinha, é brincadeirinha, é brincadeirinha. Agora tu aguenta o tranco, meu irmão. Agora você vai aguentar o tranco. Foi lá, fez um vídeo: Nando Moura, você não fala mais de mim que eu não falo mais de você, tá bom? Depois de 80 vídeos comigo na capa, live junto com o Mamato Golpista, ganhando monetização, vendendo o seu produto, mentindo a respeito do meu, agora você aguenta o tranco, meu irmão. Porque nós estamos falando de quem tem as Mano, olha o nível que chegou, cara. O Nando Moura puxou pro bíceps, filho. musculinhas maiores. Qualquer jumento dá um coice mais forte que o seu. Estamos falando disso aqui. Cara, o interessante é que nessa briga deles dois, como eles dois eram muito próximos, eles estão começando a denunciar coisas um dos outros que são muito graves, pô. Ao passo que o Nando Moura ele vai completar essa denúncia lá que ele fez com relacionado ao Brigadeiro, ao passo que ele faz isso, o Brigadeiro também começa a revelar umas coisas que, se ele se aprofundar, pode prejudicar muito o Nando Moura. Por exemplo, existe um papo de que o Nando Moura aparentemente teria vendido coisas, entende, de maneira errada, ou pelo menos de maneira exagerada pro próprio público, que o Brigadeiro não explicou direito o que é, mas que se ele explicar muito bem o que é, pode prejudicar muito o Nando. O que eu quero dizer é que, cara, nessa amizade aí, os dois estão começando a vazar podres um dos outros que, tipo, ninguém esperava. E tome muito cuidado, você que comprou esta porcaria que o Marcelo Brigadeiro vende. Porque ele mesmo, falando a respeito dos seus feitos, diz que a sua reserva de emergência tinha uma porcentagem ali alta, inclusive, de fundos imobiliários. Puta que pariu! Mas isso aí é o beabá da educação financeira. É conta pra proteger patrimônio. E olha aqui o que o Felipe conseguiu fazer, ó. A minha conta, que é pra proteger patrimônio, tá batendo o CDI, tá dando 130% do CDI. Se eu colocar, isso agora, olha aqui, ó. Só como é que ele faz isso? Ele faz isso colocando renda variável. 40% da reserva de emergência dele é fundos imobiliários, o que é algo que eu não recomendo de forma alguma para ninguém. Eu genuinamente acredito que não deva ser uma recomendação do curso dele. Você não monta uma reserva de emergência com fundos imobiliários, puta que pariu. E o cara se gabando disso. Este é o famoso barato que sai muito caro. Então pense muito bem em ser reembolsado você que comprou este lixo aí. Porque você vai ver que sai caro na hora que você tiver que colocar todos os meses os seus apostos de R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Quando você pegar aquilo que você juntou a sua vida inteira, R$ 100 mil, R$ 200 mil, R$ 300 mil, R$ 1 milhão, e você for lá fazer a sua alocação de recursos, a sua reserva de emergência, no cara que colocou fundo imobiliário naquilo que é emergencial.
Isso é tão burro, cara, que é chegar pra um cara que tá na faculdade e perguntar pra ele o seguinte: meu irmão, quanto é que é 2 mais 2? Lógico que é 7. Caro. É o barato que não presta. É o barato que quando você o utiliza, te arromba. Sai muito caro. Você vai ter uma aula agora com o Ramiro para entender o quanto este cara forja, falsifica e distorce a realidade. Ramiro aqui, gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o Do Dinheiro à Liberdade, nossa experiência aqui educacional. E achei importante, né, pegar, ligar a câmera, sentar aqui num domingo de noite para falar um pouco sobre o nosso produto, por conta de várias menções que eu vi aí na internet recentemente, em especial no Twitter, falando sobre alguns comparativos que estão fazendo aí do Dinheiro à Liberdade com outros treinamentos e outros comentários aí que a gente recebeu. E a minha ideia aqui nunca é ficar criando polêmicas. Se tu pegar e olhar todos os vídeos do Clube do Valor, eles têm em comum serem vídeos educacionais, onde eu estou aqui compartilhando um pouco da expertise que a gente tem no Clube do Valor para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, para preservar e multiplicar o seu patrimônio. Mas quando a gente vê algumas coisas sendo contadas e repetidas várias vezes, onde muitas dessas coisas não são verdade, eu achei que era importante vir aqui falar sobre elas para as pessoas não acreditarem em tudo que elas veem aí na internet. Então, o principal motivo aí por trás desse vídeo foi esse quadro comparativo aqui, em que algumas pessoas me marcaram, né, citando que o Do Dinheiro à Liberdade seria o curso do meu amigo, e comparando aqui com outro curso, acho que o curso do Marcelo Brigadeiro, e tem algumas coisas aqui nesse quadro comparativo que simplesmente não são verdade. E é importante eu mostrar aqui para que ninguém interprete isso de forma errada ou acredite em algo que acaba não sendo a realidade, tá? Então eu vou falar aqui sobre alguns temas, entrar em alguns com maior profundidade, mas o meu objetivo vai ser o mais conciso e direto ao ponto possível para esclarecer as coisas. A primeira questão que batem muito na tecla é sobre a avaliação do produto. Sobre a avaliação do Dinheiro à Liberdade ser uma avaliação baixa, ser uma avaliação de 4.4 de 5, que nem é baixa, mas falam que não é uma avaliação mais alta, perto de uma nota 5 de 5. E eu acho importante trazer aqui que essa comparação da avaliação é uma comparação falaciosa, por alguns motivos. Então vamos lá, no argumento aqui, né, sobre o que é revelado sobre as notas do Clube do Valor, usam muito as páginas do Hotmart, páginas públicas, que por acaso a gente deixou pública, de outros treinamentos do Clube do Valor. Então, se dá uma olhadinha nessa parte aqui do vídeo do Brigadeiro, ó, ele mostra isso lá, Hotmart, Marketplace. Hotmart, Marketplace. Mestre do Capitalismo. Mostra ali uma nota de 4.4 do Mestres do Capitalismo, com 154 diferentes avaliações. 4.4. Se é de 0 a 5, não me parece que é uma pontuação máxima. Se você pegar aqui, por exemplo, a ampliação de um ano do Mestre do Capitalismo, é o mesmo Clube do Valor que faz, não é não? Sim. É 3.7. Ó, 3.7 com 3 avaliações. E aí o ponto que ele não expôs, e eu sinceramente não sei se por falta de conhecimento ou por alguma malandragem, é que quem vai atrás dessa página pública, muitas vezes é quem está indo buscar o reembolso do treinamento. A gente coloca lá uma garantia incondicional de 7 dias para que as pessoas entrem no curso, vejam se ele faz sentido ou não, e muitas dessas pessoas pensam que, olha, não faz sentido e vão lá pedir o reembolso. Se elas viram que o curso não faz sentido, é porque elas não gostaram e, consequentemente, vão deixar uma nota um pouco menor, como o caso aqui. Agora, qual que é o problema? O problema é que ele está comparando as avaliações públicas dessas páginas do Hotmart, onde muitas das pessoas que vão nessas páginas avaliar são pessoas que não gostaram, que não se adaptaram ao treinamento, ou eventualmente, né, que estavam pagando e passaram a deixar de pagar, ficaram inadimplentes, aí vão lá reclamar, com uma avaliação aqui, nota 4.9, com 10 mil avaliações, que eu sinceramente não consegui encontrar na internet. Porque se for lá procurar, né, investidor, casca grossa, Inventou a avaliação, então? No Google, tu não vai encontrar avaliações desse treinamento. Não vai ter uma página pública com as avaliações. E me chama muita atenção esse dado aqui de que são 10.625 avaliações. Cara, isso também me pegou muito, porque como tem 10.625 avaliações, como que ele vendeu mais de 10 mil vezes esse curso? Tipo, velho, 10 mil vezes um curso caro, envolvendo investimento, é muita coisa, velho. Tipo, tá muito estranha essa história. Eu procurei bastante na internet, inclusive fiz um deep research aqui sobre essas avaliações, né, varrendo todos os cantos da internet, eu não consegui encontrar elas e, na verdade, eu encontrei foi que provavelmente esse número aqui tá superestimado. Porque, vamos lá, na média é algo entre 2% a no máximo 15% dos alunos que acabam avaliando um curso, chegando a 15% se eles têm aí incentivos fortes para fazer isso. Então, se a gente está falando que 10 mil pessoas avaliaram, e se a gente considera que 15% delas avaliam o curso, está então 70.833 alunos nesse treinamento, o que eu acho muito improvável, senão... Ele tá sutilmente dizendo que o Marcelo Brigadeiro inventou
Que ele tirou da bunda aquele número ali. Provavelmente seria o maior treinamento de finanças da internet. E isso acaba não batendo. Nesse vídeo aqui, feito mais ou menos um ano atrás, o Brigadeiro comenta lá que faturou 4 milhões de reais no digital cerca de um ano atrás. Se a gente pegar 4 milhões de reais faturados a um ticket médio de 400 reais, ele teria 10 mil alunos nesse curso, um número menor de alunos do que a quantidade de avaliações. Isso tudo me faz crer que ele está comparando uma avaliação pública numa página onde misturam alunos que estão satisfeitos com alunos que estão insatisfeitos por terem ficado inadimplentes, por não terem gostado do treinamento, com as avaliações das aulas do treinamento dele. E a gente tem que comparar banana com banana, não banana com maçã. Se a gente entrar aqui na plataforma de educação do Clube do Valor, for pegar as avaliações da aula, e for pegar as avaliações recebidas hoje, hoje a gente só recebeu a avaliação nota 5. Se a gente pegar ontem a média foi 4.9, em outros treinamentos foi 5. Se a gente pegar, sei lá, os últimos 30 dias, você vai ver que a média aqui do Dinheiro à Liberdade é cerca de 4.9, com 710 avaliações nos últimos 30 dias. Se a gente for pegar, vamos pegar aqui mensal e pegar, não sei se tem desde o início, mas vamos pegar esse trimestre. 4.9. Claro, aí bate com o mensal porque é o mesmo trimestre. Se pegar trimestre passado, o que acontece? Vamos lá. Trimestre passado são 1.700 avaliações a 4.8, um pouquinho menor. Últimos 7 dias 4.9, últimos 30 e por aí vai. E pode ver que não são prints. Não é um flyer que eu criei. É a nossa própria plataforma aqui de entrega das aulas e entrega do treinamento. Então, acho bastante injusto a gente fazer essa comparação ali, pegando dados públicos, que a gente nem tem acesso aqui ao desse treinamento, comparando com o nosso. Fora isso, a gente tem uma série de pesquisas de NPS que a gente roda com os nossos alunos, e pode ver que várias pesquisas aqui têm respostas, e as respostas aqui trazem uma avaliação muito clara do que foi o treinamento, quem está gostando, quem não está gostando, quais são as dicas que eles dão para a gente melhorar o treinamento. A gente lê isso. A gente toma muito cuidado aqui nessas respostas. Pode ver que aqui, por exemplo, no módulo 2, a nota média está 4.8. A gente vai pegar aqui o módulo 1, tem várias notas 5, comentando que a comunicação está clara, que está sendo bem objetivo, a didática é muito boa, está aprendendo, informações de grande valor, curso muito bom, olha, acredito que seria uma qualidade, mas a plataforma teve um probleminha, detalhes interessantes, por aí vai. Uma nota média, de novo, aqui de 4.9. Importante esclarecer isso daqui, é um ponto bem relevante da gente estar expondo. Aí outra coisa ali que tem no quadro comparativo, a questão dos professores, e aqui em nenhum momento eu vou falar sobre outras pessoas cujo trabalho eu não conheço. Se eu conhecesse e achasse bom, eu ia falar, o trabalho do cara é muito bom. Se eu conhecesse e achasse ruim, eu ia dar real e falar que o trabalho é ruim. Mas a gente tem que aqui botar outros pingos nos is. Porque ali, olha só o que ele diz. E que o dele é foda, que o Ramiro tem a maior certificação que tem, é não sei o quê. Vamos dizer, os dois treinamentos são de professores certificados. A diferença é que o Felipe Guimarães, ele é CNPI, e o Ramiro, se não me engano, é CFP. Mesma merda. É uma merda. Nossa, um é mais mesma focado merda. em questão de patrimônio pessoal e o outro mais focado em análise de empresa, ambos certificados. E aí, embora a CNPI seja de fato uma certificação que rege ali o trabalho de análise de investimentos, como ele coloca, eu acho injusta essa comparação dizendo que é, entre aspas, a mesma merda. São coisas diferentes, a gente tem que ser bastante transparente. Ali o Felipe é um analista CNPI, tem que ser os méritos em ter tirado essa prova, mas aqui no Do Dinheiro à Liberdade é importante expor que tem aulas comigo, que sou CGA e CFP, né? O CGA é de gestores da Ambima, acho que o Marcelo sabe bem disso. E o CFP é de planejador financeiro pessoal. A gente tem aulas também com o Felipe, que também é CNPI e além disso é também CFP. E as estratégias que a gente ensina são as estratégias que o time do André Train, que foi o meu primeiro professor do mercado financeiro, quando comecei a trabalhar lá em 2013, otimiza e aplica, implementa na carteira dos nossos clientes, sendo que o André é um especialista CFA. E aí qualquer um pode procurar no Google, né? Pode vir aqui e procurar. Vamos lá. Qual certificação é mais difícil? CFP ou CNPI? Qual é mais rara? Quantos profissionais tem em cada? Olha, CFP é geralmente mais difícil e amplo. Vamos procurar aqui CGA ou CNPI. Não tem um consenso qual é mais difícil, mas CGA é geralmente mais complexa pela profundidade dos módulos. Vamos lá, CFA ou CNPI? Ele tá CFA sutilmente mijando no curso do Brigadeiro. Não trouxe aqui de forma alguma para desmerecer o trabalho dos analistas CNPI, mas para trazer algo que quem é do mercado financeiro sabe, que é o nível de dificuldade de cada certificação e o que o cara tem que fazer e se esforçar para tirar cada um, para que todo mundo tenha acesso a essa informação. A gente não pode simplificar isso e dizer, isso aí dá no mesmo. Então aqui, né, é óbvio que ele tá fazendo propaganda do peixe dele e tal, mas ele dá uma minimizada aí um pouco na nossa equipe. E aí todo o resto é questão da parte técnica, né? Quando a gente fala de quantidade de conteúdo, das estratégias ensinadas, de preço, é um mix da parte técnica e da capacidade de cada treinamento gerar um resultado significativo na vida de quem aprender a metodologia e seguir a metodologia. E aí a comparação é muito difícil, né? Uma coisa que eles comparam é a quantidade de conteúdo, né? Olha só quantas aulas o nosso tem, olha só quantas aulas o teu tem. Essa é uma forma um pouco rasa de comparar. Vamos pegar aqui o do Dinheiro à Liberdade. Tem 59 diferentes conteúdos, em vez de 30 e poucos, mas ainda assim, alguns são um pouco mais extensos. Tem uma aula mais longa de meia hora, tem uma aula um pouco mais curta de 15 minutos, tem aulas de 20, 17.
Tem aula bem curtinha, tem várias aqui de meia hora, 25 minutos, 22 minutos, e é muito fácil. Eu poderia quebrar esse curso aqui em 200 aulas se eu quisesse. É só fazer aulas mais curtas, início, meio e fim rápido. Inclusive, né, um dos nossos bônus é um treinamento sobre como ajustar sua carteira para viver de renda. A gente faz justamente isso. Essas aulas um pouco menores, foi essa forma que a gente escolheu aqui de trazer didática nesse treinamento, e que só aqui tem mais 18 conteúdos. É uma comparação também que eu acho um pouco complexa aí de ser feita. E aí sim a gente tem que entrar nas outras comparações, que é a estratégia, o conteúdo passado e também o preço. E aí tem alguns comentários ali que eles fazem sobre as nossas metodologias, que vale trazer aqui. Esse aqui é um deles. Então, nessa estratégia de estar sempre buscando as ações mais baratas, eu já fiz isso, tá? Você acaba abandonando as boas empresas que no longo prazo são as que vão fazer o seu patrimônio se multiplicar, e você está sempre pegando a aposta que pode dar certo ou pode dar muito ruim. Pode dar certo, pode dar muito ruim. Qualquer investidor em renda variável sabe que uma ação específica, sim, pode dar certo, pode dar muito ruim. E que uma boa estratégia é aquelas que selecionam uma cesta de ativos que tem um potencial de juntas performar menor que o mercado. E assim, eu não tiro essa ideia da minha cabeça, né? Tudo começou quando eu conheci o trabalho do Joe Greenblatt, que é gestor profissional de investimentos. Trouxe um livro bem introdutório mesmo do mercado, que eu recomendo muito para que quem se interessa sobre o mercado leia. Mas a gente se aprofundou bastante nessa metodologia, né? Toda a nossa estratégia foi calcada em livros como Quantitative Value, como The Acquirer's Multiple. E o que a gente faz aqui é uma coisa muito séria. Não é uma aposta como ele dá a entender. Tanto é que a gente tem um track record longo, e nesse track record longo, o que mais deu performance para a carteira dos nossos clientes foi a nossa carteira de ações. E isso aqui não é argumento, isso aqui é fato. Esse aqui é o extrato mensal da carteira de um cliente que está conosco há bastante tempo, né? Desde o final ali de 2016. Eu conheço ele pessoalmente, foi um dos primeiros clientes aqui do Clube do Valor, que dá a performance da carteira dele, que de lá para cá quase que já triplicou o primeiro aporte, rendeu bem mais do que o CDI. E um ponto aqui importante é que uma das estratégias que mais trouxe performance foi a estratégia de ações, que rendeu aqui desde o início 482%, muito acima dos 163 do Ibovespa. Ações norte-americanas também performaram bem, renderam muito acima do que o dólar. Embora outras classes de ativos tenham trazido performance também, o que mais puxou foram as ações brasileiras. Isso aqui é inclusive um diferencial do Dinheiro à Liberdade, porque as estratégias que a gente ensina são justamente aquelas que a gente implementa na prática. Isso desde 2016, como o caso desse cliente, de lá para cá, como o caso aqui desse outro cliente, cuja carteira também tem uma performance muito boa e que foi muito puxada aqui pela parte de ações brasileiras e norte-americanas, que pode ver que renderam 352% nesse período, bem acima do que o Ibovespa. Inclusive a minha própria carteira, que é 100% renda variável, teve essa performance aqui desde que eu estou monitorando ela. Adivinha, ela tem bastante ações brasileiras e de lá para cá a parte de ações Brasil rendeu bastante, bem mais do que o Ibovespa, 65% a mais. E sendo muito franco, o do Dinheiro à Liberdade é o único treinamento, é a única experiência educacional do Brasil que tem um foco em investimentos quantitativos. Né? Outra crítica que eles fazem é que não, o qualitativo é bem melhor, tem que ser quali e quant. Eu discordo disso. Inclusive, quem é aluno do Dinheiro à Liberdade sabe, né? Tem essa aula aqui nos primeiros módulos falando sobre investimentos sistemáticos, em que eu mostro os motivos porque a maioria dos investidores falham, né? Acreditando que informações qualitativas aumentam a eficácia das projeções sobre o futuro, acreditando que ter mais informação sobre uma decisão de investimentos aumenta a eficácia das suas projeções e acreditando que a tua experiência, o tempo acompanhando o mercado importa, quando, na verdade, por uma série de vieses comportamentais, está provado em muitos e muitos estudos, e julgamentos atuariais feitos com base em modelos vencem julgamentos clínicos em várias áreas. Para prever performance de um estudante, para prever venda com base em anúncios e por aí vai. E inclusive o próprio Joe Greenblatt, na gestora dele, na Gotham Capital, fez um estudo dividindo os clientes em dois grupos. Os que seguiam a Magic Formula, né, a principal estratégia dele de forma 100% automatizada, sistematizada, 100% quant, contra os que pegavam a parte quant como o ponto de partida e escolhiam quais ações comprar a partir desse filtro. E ele comprovou que quem só seguia a fórmula tinha uma performance melhor. Mas aqui, é claro, é uma visão nossa. São poucas as gestoras do Brasil com foco em quant. O Clube do Valor é uma delas. Tem a Advantguard também, que é outra. Faz trabalho bem legal. Mas de treinamento com foco em quant para investimentos de longo prazo, eu genuinamente não conheço outro. E a única coisa que eu posso comentar aqui deles é sobre uma discordância que a gente tem em relação a como compor uma reserva de emergência. Nesse vídeo aqui, olha só o que ele comenta. Isso aqui é uma reserva de emergência, galera. Ou seja, é coisa conservadora ao extremo, é para proteger patrimônio, para se em algum momento eu precisar de um dinheiro. Por exemplo, mês passado, em junho, eu precisei comprar essa casa que eu moro agora, aí eu fui e tirei uma caralhada de dinheiro aqui dessa conta, para comprar a casa. Né? Então é conta para proteger patrimônio. E olha aqui o que o Felipe conseguiu fazer. Ó. A minha conta, que é para proteger patrimônio, está batendo o CDI, está dando 130% do CDI. Se eu colocar, agora, olha aqui, ó. Só como é que ele faz isso? Ele faz isso colocando renda variável. 40% da reserva de emergência dele é fundos imobiliários, o que é algo que eu não recomendo de forma alguma para ninguém. Eu genuinamente acredito que não deva ser uma recomendação do curso dele. Que a gente falou tanto de certificação, né? Você está fazendo qualquer prova para tirar uma certificação. E a pergunta é,
quais dos investimentos abaixo não devem compor uma reserva de emergência e tem uma opção fundos imobiliários, essa é a resposta certa. Não tem que ter fundos imobiliários uma reserva de emergência. Eu vi até que ele respondeu isso, falando que não, mas que minha reserva é muito grande, tenho 600 mil em Tesouro Selic e o resto, os 400, são em fundos imobiliários. Não vou precisar de tudo em D0. E aí ele está confundindo, né, probabilidade com possibilidade. É óbvio que é pouco provável que ele vá precisar de muito daquilo em D0. Mas existe essa possibilidade. E eu sei como às vezes a gente precisa, falo disso porque a gente cuida do patrimônio de mais de 5.500 famílias. Embora não seja a regra, às vezes problemas acontecem. Às vezes o médico cirurgião vai viajar com a família para esquiar e machuca os braços, quebra a mão, não consegue mais operar, a renda vai a zero, com o custo de vida lá em cima ele precisa da reserva de emergência. Às vezes a pessoa tem um plano, como o Marcelo comentou, de comprar um imóvel. Ele vai precisar da reserva de emergência, do dinheiro de curto prazo. Não dá para misturar renda fixa com renda variável ali. Mesmo bons fundos imobiliários despencam, caem 20%, 30% em crise. Imagina ela tá contando aquele dinheiro e 30% daquela parte se foi, porque é uma crise grande. Isso aqui é uma discordância técnica aí que eu quis trazer, inclusive no do Dinheiro à Liberdade. Logo na terceira aula, tá? A gente fala ali da fórmula 1-5+ de investimentos, reforçando, né, essa lição, uma das primeiras lições, que é planos que tu pretende ou pode usar em até um ano, tem que ser tudo renda fixa pós-fixada. Terceiro ensinamento ali que eu trago, qualquer profissional do mercado financeiro acho que vai concordar aqui comigo nessa. Mas uma unanimidade a gente vai ter. E no fim das contas, né, o que a gente mais traz aqui é exatamente como a gente faz para gerir carteira. Que sim, tem parte internacional, vi lá em outra crítica que não teria, a gente ignora o exterior, é bobagem, todas as carteiras têm parte internacional. Mostrei agora há pouco a minha, né? Pode ver aqui que 31% tá internacional. Mostrei aqui a carteira de outro cliente, que pode ver que cerca de 20% tá em alocação internacional. E, enfim, o que a gente mostra gera resultado, a gente tem a prova disso, porque a gente gerencia recursos há muito tempo, e tudo isso acaba indo para o preço. Né? Porque quando a gente fala de precificação de produtos e serviços que não são uma commodity, né? O que é uma commodity? É um produto que não tem como se diferenciar, né? É o arroz, é o feijão, não tem grande diferencial. É o preço da prata. A minha prata não é melhor que outra prata. Então, quando a gente fala nesse tipo de serviço em que não é uma commodity, existe diferenciação e isso vai para o preço. Tem N fatores que vão para o preço, né? Muitos aspectos como o branding, o poder da marca, diferenciais competitivos. Cara, preço é uma questão incômoda de falar, mas é muito simples. Você vai cobrar o quanto que você consegue cobrar sem prejudicar a demanda pelo seu produto. Se você pode oferecer R$ 5, entende? Se você consegue colocar como preço de uma maçã R$ 5 e o pessoal pagar aqueles R$ 5, você vai colocar. Agora, se você por algum motivo colocar R$ 30 na maçã e as pessoas ainda pagarem R$ 30 pela maçã, dane-se que o custo de produção daquela maçã é menor do que 30. Você vai colocar 30. É assim que se define preço, entende? É a lógica meio amoral do mercado. Ele vai falar vários fatores ali envolvendo a qualidade do produto, o quanto que a gente gasta com o marketing dele, o quanto que a gente gasta também com a produção, entende? Por trás do negócio, piriri, pororô. Mas no geral, cara, esses cursos são vendidos pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Se o curso é muito caro, é porque o público que vai ser atingido por aquele curso está disposto a comprar aquele produto. Se for muito barato, é porque o público não é tão qualificado assim e não compraria se fosse um preço maior do que aquele. Ponto final. É só isso, tá ligado? Eles cobram o quanto que eles conseguem cobrar. É assim que funciona, cara, preço de curso. E é um diferencial competitivo. Só pra, tipo, deixar vocês pouco inocentes com relação a essa questão. A gente ensinar as estratégias que a gente executa com grandes investidores multimilionários, confiança do mercado, que vem com o tempo. Modéstia à parte, a gente tem uma boa confiança do mercado. Confiança construída com o tempo, né? Eu sou gestor profissional de investimentos aí há cerca de 10 anos, já apareceu em várias e várias manchetes, já palestrei em vários lugares do país. O Clube do Valor foi reconhecido como uma das principais empresas de wealth pelo BTG, onde a gente foi premiado como a 4ª maior, e também pela XP, onde a gente foi premiado como a 2ª maior, a maior do Brasil fora de São Paulo. E, enfim, o que a gente faz aqui nos traz uma grande responsabilidade em relação às pessoas que estão conosco nessa jornada, em relação às carteiras que a gente cuida. Isso tudo são elementos que vão para o preço, e eu posso te provar. Se você quiser fazer uma pós em finanças, vão ter várias diferentes opções a vários diferentes preços. Até poderia comparar, mas são pós em finanças? São, mas tem opções para todos os gostos. Tu pode ir atrás de uma Columbia Business School, tu pode querer fazer lá o MBA, que foi o MBA que o Warren Buffett fez, que o Joe Greenblatt dá aula, beleza, vai ter um preço. O orçamento que eles preveem para o primeiro ano é cerca de 137 mil dólares. Nossa mas senhora, tu pode muito também caro. procurar uma outra pós, um outro MBA em outra universidade, e de forma alguma aqui querendo tirar o valor dessas universidades, mas tem MBAs que custam 18 vezes de R$ 49,90, 18 vezes de R$ 52,90, 18 vezes de 84, de 94, tem diferentes preços, porque a precificação é um fator que leva em conta vários diferentes elementos. E até no próprio universo de cursos de investimentos, vou provar que tem vários outros cursos de investimentos ainda mais baratos. Em plataformas como a Udemy, tem cursos ali com 134 aulas, custando R$200, R$135, 132. Tem soluções gratuitas, que é como a gente se esforça muito para trazer todo dia no Clube do Valor, que é um conteúdo que ele não é organizado, com início, meio e fim, ele não tem Eu ia vender por $50 mil, mas como eu sou legal, eu vou cobrar R$ 2.000. E, mano, R$ 2.000 ainda tá caro, hein? Tá caro. suporte, não tem acompanhamento, não tem análise de carteira. Eu não estou Tá disposto lá a pagar todo dia um R$ vídeo 2.000 meu, um no vídeo do curso assim. Felipe, falando sobre finanças. Importante trazer isso porque essa comparação direta de Quando eu for milionário, eu mudo de ideia. isso aqui é barato, isso aqui é caro, ela tem muito viés. Ela ignora
vários elementos que vão para a precificação, tratando os produtos como iguais e eles não são. Então, dito isso, para fechar, né, eu fui mencionado em tanta coisa no Twitter que eu gostaria de tecer aqui alguns outros comentários. Tá? O primeiro é esse cara aqui, acho que ele é político, ele Renato comenta Batista. aqui que todos esses cursos, entre aspas, do Nando, ele contrata algum pseudo-especialista para gravar umas aulas e vende como se fosse a solução real. E é importante responder isso em respeito a todo mundo do Clube do Valor. É até engraçado o termo, né? Pseudo-especialista, porque no clube a gente tem mais de 100 consultores que são especialistas certificados com CE. Fazem um trabalho muito sério, que infelizmente é aí chamado por um político ou por alguém que quer ser político, não um candidato. Isso foi de sacanagem, né? Um político ou alguém que quer ser político, porque todo mundo sabe o histórico político do Renato Batista. Ele se sustenta sendo assessor, funcionário de gabinete, afins, porque aparentemente ele não consegue vencer as eleições que ele participa. Não sei o que esse cara é, pra falar bem a verdade. Falados de pseudo-especialistas. E aí outras críticas também que me marcaram. Isso aqui é uma do nosso livro. Ah, um livro patético, um semi-analfabeto fingindo que escreveu um livro, só otário. Acho que ele sequer foi atrás de ver de que se tratava o livro. Foi atrás pra ver que, assim como em todas as experiências e que a gente faz com parceria com o Nando, que é um grande amigo, que é meu sócio nesse braço educacional, o conteúdo técnico é minha responsabilidade. E eles falam tanto, né, de avaliações, também ignoram aqui que esse é um livro muito bem avaliado. Pode ver que a maior parte das avaliações sérias, que tem um texto explicativo, elas são avaliações legítimas, de compras verificadas, deixando um relato sincero sobre o curso. E que as avaliações de nota baixa geralmente são sequer de compras verificadas, de pessoas que por alguma treta resolvem vir aqui patifar e dar notas baixas. Quer ver? Ó? Vem aqui até tem compra verificada. Vem aqui até um cara fala que tratam de histórias que atacam a democracia. Ó, não é sobre isso. O cara não leu o livro, embora seja compra verificada. Ou críticas bem genéricas com cara de alguém que quer atacar diretamente o Nando. Mas que, grosso modo, tem uma avaliação muito boa e, inclusive, é uma sugestão para quem ainda não está conseguindo poupar dinheiro todos os meses, não tem lá 500 mil reais para investir, tem uma renda inferior a 4, 5 mil reais por mês. Pensa que não é hora de montar uma carteira de investimentos. Isso aqui é um ótimo primeiro passo em termos financeiros. É um valor ainda mais em conta. Lá vai ter um conteúdo muito bom feito por mim, com todo o background da equipe do Clube do Valor. Beleza? Enfim, queria ser direto ao ponto, tive que me estender um pouco, mas esses são os comentários sobre o Do Dinheiro à Liberdade. Fica a minha sugestão para que tomem cuidado com tudo que vocês veem na internet, com todas as análises supostamente isentas, que é muito fácil de distorcer dados, como eu te provei aqui, falando um pouco mais da nossa experiência. E aí, se tu já tem uma renda maior, já está poupando dinheiro, já tem um certo patrimônio investido, pode ter certeza que o melhor lugar para você estar na internet é na experiência do Dinheiro à Liberdade. Aperta no link aqui para garantir a tua vaga. Era isso, um grande abraço e até mais. O Brigadeiro é tão cínico que ele inclusive copiou a nossa paleta de cores para colocar na página de venda deles. Ele pagou tráfego pago no meu canal para poder vender o produto dele. Ele confia nesses difamadores políticos canalhas para vender o produto dele. Você tem que fazer uma escolha muito simples. Você vai confiar o seu patrimônio em quem claramente não tem palavra. Mano, virou uma guerra não de quem tem vende mais curso, pô. Contava Que se isso, cara? orgulhando que era um ex-contrabandista, ex-traficante de drogas. Contava se orgulhando que espancou uma pessoa e depois levou para o tribunal do tráfico assassiná-la. Contava se orgulhando que inclusive passava a perna em leilões, falando do gnomo da lingueta, que pegou uma van sem autorização do dono, que foi lá e divulgou o Atlas Quantum, e quando a pirâmide financeira estourou, disse: o meu eu já tirei, e sequer avisou a sua própria audiência. Nós estamos falando do dinheiro que você juntou a sua vida inteira. Os aportes que você vai fazer todos os meses. É no cara que compra fundo imobiliário para colocar na reserva de emergência? É nesse cara que você vai confiar? É isso? Ou você confia em quem faz a gestão de mais de 6 bilhões de reais em patrimônio? Emprega mais de 300 pessoas. É reconhecido no território nacional inteiro como de qualidade absoluta. Tem todas as certificações. Cara, aqui eu acho que ele vai ficar só Enfim. dando as recomendações do curso dele, né? Mas enfim. Cara, basicamente é isso a treta. O Brigadeiro disse que o curso dele é uma merda. O Nando chamou o especialista do curso dele pra dizer que, na verdade, o curso do Brigadeiro que é uma merda. E não só o curso do Brigadeiro, mas também o Brigadeiro. Porque aparentemente o Brigadeiro investe em coisas de alto risco no fundo de emergência. O que acaba tirando um pouco a lógica do que é um fundo de emergência. Então é isso, cara, treta. Tem um outro vídeo que ele fez respondendo também, mas por agora é isso. Deixem um like aí, comentem o que vocês acharam disso. O curso do Nando é uma bosta mesmo? Qual que é o curso melhor? Você já comprou algum dos cursos? Eu não confio meu dinheiro nem a mim direito, mano. Então eu não vou confiar meu dinheiro a nenhum dos dois. Mas enfim, digam aí o que vocês acham nos comentários e é isso.